Você está no Sport TV, muito boa noite. A partir de agora falamos ao vivo com essa belíssima queima de fogos que você está acompanhando diretamente de São Luís do Maranhão. Você acompanhando conosco imagens ao vivo de São Luís, 400 anos de São Luís e 20 anos de Rally dos Sertões. O Sport TV trazendo um presente especial para você. Você que está acompanhando conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque a terra vai subir, a poeira vai subir e você vai pilotar com a gente, com os principais pilotos do Brasil. É uma prévia, é o Super Prime, como é conhecido, Super Prime do Rally dos Sertões. A gente vai explicar para você que está em casa, você que está acompanhando pela primeira vez e quer saber um pouquinho, você que já conhece, que está empolgadíssimo com essa primeira vez do Rally dos Sertões sendo transmitido ao vivo, pelo menos uma parte do Rally. Por que isso? Porque o Rally dos Sertões tem 10 dias direto, né? 10 dias corridos aí. E aí começa amanhã com a largada em São Luís do Maranhão. Só que a gente tem um Super Prime que é, dentro dos 8 principais pilotos, nós tivemos um prólogo na parte da manhã. Esses pilotos já tiveram as suas posições estabelecidas para quartas de final e dentro dessas quartas de final nós temos as eliminatórias até que se chegue ao piloto campeão do Super Prime. Isso na categoria moto, na categoria carro, categoria caminhão também a gente teve isso, na categoria quadriciclo e também na categoria nova que está estreando no Rally dos Sertões, que é a categoria UTV. A gente vai mostrar um pouquinho sobre o UTV, vai dizer para você que está em casa o que é o UTV. Parece um bugzinho, né? O pessoal fica sentado, navegador e piloto, bem apertado, mas os dois vão juntinhos ali para que tem até 130 km por hora acelerando. É uma categoria também bem interessante. Mas a gente vai falar de moto, vai falar também de carro e vai mostrar para você que está em casa um pouquinho sobre essa prévia, né? Sobre essa grande final antes da largada. Olha só, é uma final antes da largada do Rally dos Sertões. Por quê? A gente, a partir desses 8, tira o primeiro e o primeiro que consegue vencer, esse sim escolhe a posição que ele quer largar para esses 10 dias de Rally dos Sertões. Combinado? Vamos ficar juntos durante uma hora participando sobre isso, falando sobre isso. E eu vou chamar o Ben Correia, que também está com a gente na transmissão do Super Prime. Boa noite, Ben. Tudo bem com você? Boa noite, Guto. Boa noite, amigos do Sport TV. Isso mesmo, Guto. Olha, eu posso falar que eu já fui batizado aqui nessa pista, viu? Eu tava aqui observando os quadriciclos e os UTVs passarem. Levei um banhão de areia, cara. É bom, é bom. Vamos aguentar os próximos 10 dias aí do Rally dos Sertões, o segundo maior rally do mundo, enfim, um grande evento. E para essa pista aqui, Guto, eles montaram um circuito de 1.100 metros. São 2 voltas, então cada uma com 550 metros. E aí os pilotos normalmente fazem em 1 minuto e pouquinho. A velocidade máxima que eles atingem aqui é 90 km por hora. E aí o telespectador pode pensar, é pouco? Não, é porque a pista é cheia de curva. Então o grande desafio dos pilotos, eu estava conversando com eles antes aqui, é não errar, é não sair muito, é sempre controlar a tração. Então como o circuito é pequeno, a tensão e o medo de errar é que pode fazer eles falharem. Eles não podem errar aqui nessa pista, Guto. Nas motos a gente vai ter aí o Jean Azevedo, tetracampeão do Rally dos Sertões, é um dos pilotos mais experientes do Brasil, que está vindo aí para esse Super Prime. E também vai ter o Felipe Zanol, hein? Novo. Felipe, ele, apesar de não ter muita experiência nos Sertões, ele já teve 2 vice-campeonatos em 2010 e 2011, já correu o Rally Dakar esse ano. É um piloto muito promissor, ele vem para disputar, ele vem para ganhar, para disputar aí. Nos carros a gente tem aí o Peter Hansel, 10 vezes campeão do Dakar, disputando diretamente com o Giga, aí o brasileiro, que vai também chegar junto aí nesse Prime, Guto. Muito bem, primeiras informações do Ben Correia, e agora eu vou aproveitar, já que a gente estava falando de piloto, eu deixei o Ben Correia falar de todos os pilotos aí, os principais que estarão presentes na categoria das motos e também na categoria dos carros. Eu vou apresentar um outro piloto, né, o Sport TV não cansando de dar presente para você que está em casa, o Maurício Neves, que é um piloto super experimentado, que vai voltar a correr ano que vem o Rally dos Sertões, já correu o Rally dos Sertões, já correu o Dakar, já venceu o Rally dos Sertões, chefe, preparador de equipes, então, preparador de carros dentro de equipes, então, está aqui conosco para poder passar essas informações. E aí eu já vou aproveitar, primeiro te dar uma boa noite, dizer que é um prazer você estar aqui com a gente. Boa noite, meu filho. Pois é, e agora eu queria saber, para o pessoal que está em casa, para você explicar um pouquinho sobre a categoria dos carros, principalmente. A gente vai ter o Stefan Peter Hansel, que, como disse o Ben Correia, é 10 vezes campeão
10 vezes campeão do Rally Dakar, né? E a gente tem ele estreando no Rally dos Sertões contra um Giga Spinelli, que é o campeão atual, né? Já foi várias vezes campeão do Rally dos Sertões, mas é o atual campeão do Rally. Quer dizer, tem uma briga muito boa, porque é um piloto experiente no Rally Internacional com um piloto experiente no Rally Nacional. O que a gente pode esperar disso daí? Bom, boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Stefan Peterrance é o Mr. Dakar, ele dispensa qualquer comentário, o cara é simplesmente imbatível. Ele está estreando no Rally dos Sertões, um rally muito diferente do que é o Rally Dakar. Vai brigar de frente com o Guilherme Spinelli, o Giga, que conhece muito essa prova, é o maior vencedor dessa prova aqui no Brasil, 4 vezes, sendo 2 consecutivas agora. Mas tem outros, Hamburgo Ximenes, que vem aí com a sua BMW, os irmãos Bortolanza com a sua Evoque Rally. Tem muita coisa para acontecer. O Super Prime, como você disse antes, é o ápice, mas antes de começar tudo, quer dizer, encerra um momento aí de preparativo do Rally, de preparação, um foco total, não pode errar, vai ser interessante. Pois é, para quem está em casa, o Rally ele dura 10 dias, né? Então o pessoal que está em casa pode perguntar assim, ué, mas então está começando o Rally hoje? Na verdade, o Rally está começando hoje, mas a largada é amanhã. Por que a gente está tentando explicar sempre isso para você que está acompanhando pela primeira vez? Porque o Rally dos Sertões, que já foi de 14 dias, teve uma diminuição, o que fez com que os pilotos, claro, tivessem que se preparar. O Rally dos Sertões está fazendo 20 anos até, é a 20ª edição do Rally, né, que começou em 1993, só que quando começou só tinham motos, né? Depois que o pessoal foi colocando os carros, foram entrando outras categorias. Hoje a gente tem caminhões, a gente vai falar sobre isso, vai mostrar o prólogo hoje de manhã, vai ver o que foi que aconteceu, mas justamente para quem está em casa, os carros eles são preparados. A gente vai ver carros que a gente costuma identificar na rua, só que esses carros eles estão preparados. A gente costuma dizer que são as bolhas, né? A gente tem a bolha, ou seja, a carcaça do carro com todo um preparativo, toda uma preparação. Você que é chefe de equipe e que prepara esses carros, muitos deles, né? Você tem inclusive uma equipe que está correndo, está entre os 8 principais, né? Que vai correr com o Evoque. Quer dizer, você estava conversando comigo antes do início da transmissão, que para quem está em casa, é legal para poder saber mesmo. Por mais que a gente tenha uma Land Rover, muitas vezes, tudo que está dentro daquele carro, e que o pessoal que está em casa, rapaz, aí eu tô andando, tô vendo a Land Rover, não é a Land Rover que está ali dentro. Você já tirou tudo, só deixou a bolha, deixou a carcaça e vai correr com o carro preparado. Como é que é isso? São carros protótipos. Todos os carros que nós vamos ver aqui no Super Prime são protótipos, sem exceção. O Mini do Peterrance, o Lancer do Giga, a BMW X3 do Hamburgo e a Evoque, as L200 Triton. O Rally Cross Country é um rally duríssimo. Os carros precisam de uma preparação extrema. Você não conseguiria isso usando muitos componentes originais do carro. Então, existe uma base, existe um regulamento técnico FIA que deve ser respeitado, mas esse regulamento permite inúmeras alterações. Uma curiosidade, por exemplo, os carros usam 2 amortecedores por roda, sendo que num carro de rua o normal é 1. Os carros usam vários sistemas de backup, parecido com os aviões, sistemas de bomba de combustíveis pronta para entrar em operação. Um sistema backup, 2 alternadores, 2 bombas, 2 amortecedores por roda, são verdadeiras espaçonaves, vamos dizer assim. Carros de última geração. Os 3 carros T1 FIA que nós teremos aqui disputando são fantásticos. Carros que, como eu te falava antes, custam por volta de €1 milhão. Aproveitando esses carros que você está falando, a gente teve imagens de manhã até para você poder acompanhar em casa, né? Sair um pouco aqui da cabine, entrar na transmissão com a gente, entrar no carro, pilotar o carro com a gente. Vamos dar uma olhada no prólogo hoje de manhã. A gente chama de prólogo justamente porque é o princípio, é o início. A gente está vendo justamente na praia, né? Ponta de Areia, que é esse local onde foi preparado, né, o percurso. Olha só, a gente viu imagens aéreas aí, imagens de helicópteros, né? Aliás, parabéns à organização do evento, que colocou um aparato especialíssimo, e a gente vê nesse momento até o Lancer, olha, esse aí é o Lancer do Giga Spinelli. A gente está vendo os quadriciclos também que participaram. Hoje a gente já teve a competição aqui do Super Prime no quadriciclo, mais uma vez um outro carro, me parece que era a BMW ali. Exatamente. A BMW X3 aquela. Exatamente, então, aquela é a BMW X3. E olha só a imagem dentro do carro. Rapaz, como é que sacode a cabeça ali, hein? Esses eram os UTVs da categoria nova experimental. E esse daí é o Mini do Peterrance, que simplesmente
já venceu 10 edições do Dakar, né? 6 em moto e 4 em carro. Quer dizer, pouco experimentado também, né? Fantásticas imagens de hoje, hein? Pois é, rapaz, a gente tá vendo até que teve carro que ficou preso no valão ali. Também o pessoal que teve dificuldade com motos, né? Para o pessoal da moto, é até bom a gente poder falar sobre isso, ô Maurício. As motos, o pessoal da moto é o que mais sofre, né? Porque é muito difícil, 10 dias de rally. Disparado, ele sofre muito, os braços sofrem muito. Era comum, nos anos que eu estava pilotando, você, a partir do quilômetro 150, 200 da especial, você começa a encontrar os motoqueiros parados. Eles muitas vezes não quebraram a moto, muitas vezes eles estão esgotados fisicamente e eles precisam parar, porque senão o acidente é inevitável. A gente está vendo agora os caminhões, né? Para o pessoal também que não sabe, a gente, olha só a imagem de dentro do caminhão. Demais, hein? Demais, na cabine do caminhão, muito bacana. Última, hein? Pois é. É muito legal a gente poder ver essas imagens, poder participar para o pessoal que está em casa, poder compartilhar com todo mundo como é que é. Olha, ali a gente está vendo, aquilo ali é o livro de bordo, né? É como se fosse o livro de bordo para aquele piloto, né? Aquilo vai descendo no momento que ele vai pilotando, que ele vai passando no percurso, né? Dentro dos 4.840 metros, né, de extensão, né? Quilômetros de extensão. Rapaz, imagina se fosse metros, ia ser rápido demais, né? 4.000 quilômetros de extensão, quase 5.000 quilômetros de extensão, é muita coisa. E a gente está vendo aí o Giga Spinelli nesse momento, olha. Vamos deixar você curtindo um pouquinho. Maravilha, estamos juntos aqui no Sport TV, acompanhando ao vivo as emoções do prólogo, não mais, agora sim do Super Prime. Já já a gente vai ter a largada para as motos. Então vamos explicar para o pessoal que está em casa o que é o Super Prime. Super Prime, a gente tem os principais pilotos que vão largar na parte da frente, né, na cabeça do Rally dos Sertões. Esses 8 pilotos, tanto de moto quanto de carro, eles entram no Super Prime disputando uma prova contra relógio, ou seja, quem conseguir chegar primeiro consegue uma posição melhor, e quem conseguir vencer o Super Prime escolhe a posição, né, Maurício? Quer dizer, fala, porque qual a importância para aquele piloto de escolher a sua posição? Muitas vezes ele não quer largar em primeiro, pode ser? Não só quem vence vai escolher, mas os 8 vão escolher. Óbvio que o 8º vai sobrar para ele a posição que ninguém quis. Muitas vezes, num rally como esse, o piloto não quer largar na ponta. Talvez não seja o caso dos primeiros dias, que o rally é muito marcado, é feito em cima de estradinhas e você tem só uma opção de percurso. Mais para frente no rally, é muito importante às vezes largar em segundo, terceiro e ter uma referência na frente, ter uma marca. Nós temos pontos nesse rally que não existem estradas, é em cima de uma espécie de uma savana, um desertozinho no Jalapão, e você tendo uma referência na frente fica muito mais fácil. Vai começar agora a competição de motos. As motos geralmente largam antes, largam depois. O que é interessante para o piloto de moto? A gente está vendo já o Jean Azevedo com o Guilherme Piva. O Jean foi o primeiro. E o legal do Jean é o seguinte: o Jean já é um piloto muito experiente. O Jean está voltando dos carros, né? O Jean acabou de... Ano passado ele disputou o Rally dos Sertões ainda nos carros. Excelente piloto, muito rápido. Mas o Jean é fantástico nas motos, nas duas rodas. Hoje eu assisti o prólogo dele e fiquei arrepiado. Ele tem um estilo de pilotagem muito agressivo. Vocês vão ver uma disputa agora intensa. Pois é, o Jean, ele tá com a moto de número 25 e o Guilherme Piva com a moto de número 16. Então, para você que está acompanhando com a gente, se segura, coloca o seu capacete que a gente vai levantar poeira junto. Olha lá. O Rally dos Sertões na tela do Sport TV. Você ao vivo acompanhando. Vamos para a largada. O hino dos motores 4 tempos, 450 centímetros cúbicos de cilindrada. Haja, hein? Haja, fantástico, né? O Jean tem um estilo muito agressivo de pilotar. Quem viu ele andando hoje na praia, derrapando sobre duas rodas, é fantástico. Ele é o baixinho invocado. Esse. Fala um pouquinho desse circuito, ô Maurício, porque
a gente está vendo, a gente até comentou também antes da gente entrar no ar, a gente falava muito sobre o circuito aqui, que a gente já está há bastante tempo aqui. O circuito é sempre uma arena, né? Pois é. Isso é uma arena, é um circuito bastante travado, que para as motos ele é bem mais favorável que para os carros, já está muito marcado, então é importante escolher o traçado. E como você dizia antes, errar aqui é fatal. Às vezes o piloto pode não vencer o rally no Super Prime, mas ele pode facilmente perder o rally aqui. Mais uma vez a gente lembra que é uma prova contra relógio, né? Que é isso? É quem fizer o menor tempo consegue a vitória. A gente está nas quartas de final, né? Ainda teremos semifinal e final da moto, para depois a gente entrar na categoria carro. E aí o que acontece? A gente vê o percurso, é um percurso fechado, é um percurso que tem pouca reta, por isso a aceleração é diminuta, é menor, a pessoa acelera menos, tem umas seções muito pequenas de costelas, porque foi um circuito preparado, a gente vê algumas dunas aí nas extremidades que podem até prejudicar. Nesse caso que a gente está vendo, o Jean entrando ali no valão, também tem que tomar cuidado para não fazer uma curva muito fechada. E um outro detalhe interessante, Maurício, é que o piloto tem que trocar de percurso, ele tem que trocar de linha. Logo após a mesa final aqui embaixo do pórtico, eles cruzam de pista. Então ambos fazem as duas pistas. O Jean aí sobrou na volta. Como sempre, o baixinho acelerou. Você dizia, a pista está bem marcada, é muito importante manter um traçado muito interno. Se você sobrar na farofa, que eu te falava antes, você perde muito tempo. Pois é, explicar para o pessoal em casa o que é a farofa, né? A gente tem o circuito já todo trilhado, geralmente pelo pessoal que vem antes, né? A farofa é aquele pedaço onde, quando se sai do circuito, quando se sai do percurso trilhado, quando sai às vezes até do valão mesmo, você esparrama na farofa, que é aquele pedaço que está limpinho, fofinho, e o pessoal sai dali, perde 1 segundo em cada curva, fica bem mais complicado. Só para lembrar, a gente já está vendo a segunda bateria, quem venceu a primeira foi o Jean Azevedo, e já vai para a segunda ali o Ike Klaumann e o Giorgio Castellani. O Ike, que é de Santa Catarina, o Ike é muito rápido, irmão do Guto Klaumann, os dois são uma grande promessa aí. Tá aí, só corrigindo, o Ike, né? Aqui está o Ike, irmão do Guto. Ambos estão na final. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Guto também, o meu xará que vai correr aí, o Guto Klaumann. E os dois vão juntinhos nesse momento. O que é legal quando a gente vê o Super Prime? Olha só, os dois estão fazendo praticamente o mesmo percurso, estão os dois juntos, olha. O Ike junto com o Castellani. Olha como é que eles fazem a curva fechada. Agora muda esse percurso, muda esse traçado de cada um. E o Castellani vai passar para outra linha, olha, mudou de linha, foi pro lado que trocou de linha, foi pro lado que começou o Ike. E o Ike vai pro lado que começou o Castellani. Essa pista tem uma característica, Guto, que a diferença de traçado interno e externo é muito pequena. São aproximadamente 2 curvas. Então, os pilotos andam muito tempo lado a lado. É interessante, isso no Super Prime em Goiânia quase não acontecia. A pista era muito diferente. Para você que está ligando na televisão agora, seja muito bem-vindo. O Rally dos Sertões ao vivo é o Super Prime, o que define a largada do Rally dos Sertões, que será amanhã de manhã. E a gente vai ter 4.840 quilômetros, 11 cidades. É apertada essa aqui, eles estão chegando muito próximos. Olha só como é que a gente vai ver os dois praticamente fazendo a última curva juntos, apontando nessa reta. Castellani vai levar. Só que o Castellani consegue passar adiante e levar passando pela quadriculada. Então já temos aí o Jean Azevedo e o Castellani. São os dois pilotos para essa primeira semifinal, Maurício. Exatamente. O próximo agora, Felipe Zanol. Felipe Zanol é demais. Também, né? Ele vai no terceiro Rally dos Sertões dele. 2 vice-campeonatos em cima de nada mais, nada menos do que Cyril Depré. Também aí fica complicado, né? Fica complicado, né? Outro Mister Dakar aí não é fácil. Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai ver um in loco, né? Direto aqui em São Luís, o Peter Hansel, que vai disputar na categoria carros, mas eu sou mais o Giga, hein? Eu acho aqui que nas motos, a tônica do Rally durante esses 10 dias vai ser uma disputa intensa de Jean e o Felipe Zanol. Maurício Neves está aqui com a gente, piloto, chefe de equipe, preparador de carros de Rally, está aqui conosco, passando um pouquinho para você que está em casa, acompanhando pela primeira vez o Rally dos Sertões, pela primeira vez sendo transmitido pelo Sport TV. Sport TV ao vivo, na cobertura do Super Prime.
E a gente está vendo nesse momento a categoria motos, né? Nós já tivemos caminhões, tivemos UTVs e tivemos os quadris, que a gente chama carinhosamente, os quadriciclos UTVs, que são veículos utilitários leves, como se fosse um mini bug, mas mini mesmo, bem pequenininho, usado nessa plataforma do quadriciclo, tanto que ele é homologado em cima da Confederação Brasileira de Motociclismo. Então a gente tem em cima do quadriciclo, que também está dentro da categoria do motociclismo. Você vê que o Felipe já abriu boa vantagem. O Felipe já passou de passagem. Passou, né? De passagem. O Ricardo Martins, acho que a experiência dele é bem menor do que a do Felipe. O Felipe vem de vários campeonatos de enduro. O Felipe Zanol tem experiência no motocross. Ele é muito rápido. Mas parabéns pro Ricardo Martins, que conseguiu chegar até o Super Prime, né, Maurício? Mas pegou uma casca grossíssima aí, né? Então fica mais complicado mesmo, porque Felipe Zanol é um dos principais pilotos atualmente do país. A gente tem o Felipe já chegando, já fazendo seu traçado com muito mais tranquilidade, porque percebe que o seu tempo tá bom para ele se poupar até mesmo para uma semifinal. Não precisa, né, arriscar nada, né? Vai arriscar tomar um tombo aqui, andar no limite não é necessário. Subiu um pouquinho ali em cima para poder passar pela quadriculada. Essa reta bem curtinha que você vê aí ao vivo no Sport TV 2. Portanto, Felipe Zanol é o terceiro semifinalista. É o terceiro, exatamente. Falta ainda Nielsen Bueno ou Guto Klaumann. Vamos ver quem é que vai passar. Guto, esses caras andam 10 dias, já diria Fausto Macieira, com o cabo enrolado. Esses caras são malucos. Pois é, muito difícil para o motociclista, né? É muito mais difícil. Não é pela questão só do conforto do carro ou do espaço da cabine do caminhão, mas é pelo fato do piloto estar sozinho, não ter o navegador, tem que ficar à mercê daquele livrinho que a gente viu ali, que era o livro de bordo, mas que vai passando para ele à medida que ele vai passando no circuito. É como se fosse dentro da televisão, para o pessoal que acompanha e que conhece, o TP, o famoso teleprompter, né? Quando se desce o texto para o jornalista poder ler, o apresentador de TV poder passar o jornal inteiro para quem está em casa. Eles têm um mini teleprompter, só que não é eletrônico, ele vai passando. Não, ele é elétrico. Ele é elétrico, mas com folha, uma folha. Com folha, exatamente. Eles chamam de roadbook. O piloto aciona com o polegar da mão esquerda e ele pode avançar ou voltar a planilha caso ele precise. É muito difícil, o cara tem que navegar, pilotar e ele está sozinho, como você falou. A estratégia ele define sem ninguém que deu a segunda opinião. 20 anos de Rally dos Sertões, esse presente especial do Sport TV para você ao vivo. O Super Prime, o que define a largada, o que define o grid de largada do Rally dos Sertões amanhã bem cedo. Rally dos Sertões que tem 10 dias de duração, né? Quase 5.000 quilômetros, diferente do ano passado, que nós tivemos 4.026 quilômetros, esse ano 4.840, né? De quase 5.000 mesmo, né? Olha como é que passa também com tranquilidade nesse momento o Nielsen Bueno. Agora é que vai chegar, nesse momento é que vai fazer a curva, o Guto para poder chegar na retinha aí o Guto, ó. Ele vai passando também. Qual é a velocidade que chegam as motos aqui no Super Prime? Qual é a velocidade que podem chegar num trecho de retão no Rally dos Sertões, Maurício? Olha, as motos atualmente, na sua grande maioria, são de 450 cilindradas. O Rally dos Sertões é um rally muito dobrado, como a gente fala, em que as motos de 450 cilindradas se adaptaram melhor. Mesmo assim, eles fazem 160, 170 km por hora em algumas situações. Aqui no Super Prime a velocidade é muito mais baixa. Eu acredito que aqui na reta de chegada na mesa eles devam estar passando dos 120, talvez 110, 120. Olha só como é que a chegada vai ser frenética aí dos dois. Praticamente a curva juntos. Ele deu uma olhada, o Nielsen passou de passagem no finzinho, com meia moto só de vantagem ali, hein? Eu achei que ia dar um minuto, mas no fim o Nielsen foi apavorou. muitíssimo bem, hein? Portanto, temos aí os semifinalistas. Eu acho que o Zanol vai ter trabalho com o Nielsen, hein? Se adaptou muito bem à pista. Que duelo, hein? Que duelo. Encontrou um traçado limpo, um traçado rápido, porque às vezes, Guto,
a gente vê, o cara parece que é rápido, é bonito de ver, mas é lento no cronômetro. Nem sempre uma tocada bonita é uma tocada eficiente. Tem algumas particularidades aí. A gente procura ser rápido, principalmente, mas nem sempre é bonito. 1:47 o tempo do Nielsen Bueno. E aí as imagens, olha a chegada, como foi menos de meia moto, acho que foi meia roda. Impressionante. Olha, se não meia moto, eu não sei se chegou. Eu falei até praticamente meia moto, mas com certeza a primeira roda ali, a roda dianteira passou, mas foi apertado. Foi muito apertado, né? Agora a gente tem o Rally dos Sertões começando pela primeira vez, largando pela primeira vez do Maranhão, né, de São Luís. A gente sempre teve o Rally dos Sertões, sempre não, mas durante 10 anos nós tivemos o Rally dos Sertões tendo seu início, né, largando de Goiânia. E agora a gente já vai ter uma diferença. Isso para o piloto também faz diferença, porque já está acostumado com a largada em Goiânia, vai ver um lugar diferente, vai passar inclusive na primeira etapa, passa pelos Lençóis Maranhenses, 100 km, 100% já de cara, de trecho é em areia. O que muda é realmente isso. Largando de Goiânia, nós tínhamos 3, 4 etapas até encontrar as areias. Normalmente isso acontecia na região do Jalapão, São Félix do Tocantins, Lizarda. Largando aqui em São Luís, amanhã já tem areia. Então, esse rally, já dizia a organização que ele pode ter aí 80% dos trechos de areia. 5 segundos para a largada, nós estamos nas semifinais. Vamos ver quem é que vai vencer, quem vai para a final. Jean tá de azul e o Caselani, piloto aí vestindo o macacão amarelo. Você acompanhando com a gente ao vivo. Olha como foi ali pra fora agora o Caselani, rapaz. Deu um mergulho por cima da duna e voltou agora pra pista. Aí já perde pelo menos 1 a 2 segundos, né? Com certeza. O Jean é incrível. Ele achou um traçado perfeito. Ele é muito rápido. A experiência conta demais, né, Maurício? Conta demais. O baixinho aí não é fácil. Agora o Caselani se recuperou, hein? Eles estão próximos agora, vai ser uma briga... no fundo agora o Gregório Caselani. Olha como é que os dois praticamente fazem a curva. Até aí o percurso tá agora bem mudou, parecido. Aí muda nesse momento que a gente vê. Viu o Caselani, agora o Jean tá aparecendo aí na tela. Ele pega essa reta e ele muda a linha, vai pra linha onde estava o Caselani. O Jean passou em primeiro, mas não dá pra gente ter certeza nesse momento quem é que tá vencendo a prova. Quem larga na direita faz a pista curta primeiro. Quem larga na esquerda faz a pista longa. Então o Jean acabou de cruzar. O Jean vai fazer a pista longa agora e o Caselani foi para curta. Mas vai ser uma chegada apertada mais uma vez. Pois é, a gente está vendo nesse momento, olha só, tá passando ali o Jean. O Jean esse daí, que tá com a moto mais azulada, né, com o macacão azul. E vestindo o macacão amarelo tá o Caselani. Você acompanhando ao vivo as imagens, você acelerando com a gente, a poeira tá subindo na tela da sua televisão. O Caselani tá ligeiramente na frente. Olha o Caselani como é que vai chegando, como ele se recuperou, Maurício. Se recuperou muito. Deixou o Jean pra trás. Comemorou, ganhou do Jean. Na minha opinião, uma grata surpresa, hein? O Caselani conseguindo eliminar o Jean. Gregório Caselani é o primeiro finalista na categoria motos. Mais uma vez a gente lembra, quem vence o Super Prime tem direito a escolher a sua posição. Na verdade, todos eles vão ter direito a escolher. O problema é que quem chega em oitavo vai pegar a pior posição, vai sobrar aquela para ele. Vai sobrar alguma coisa. Nas motos, eles preferem não largar na frente, porque a moto faz pouca poeira. Embora eles não usem sistema de rádio para se comunicar entre si, a moto faz pouca poeira. Ele consegue chegar próximo e ultrapassar. Então vamos lá, Maurício, você ganhou. Se você ganhou o Super Prime, qual é a posição que você escolhe sendo o motociclista, sendo o piloto da moto? Se eu fosse piloto de moto, eu escolheria largar em quinto, sexto, que é fantástico. Teriam algumas marcas da frente, eu conseguiria me concentrar mais na minha pilotagem, porque sempre a gente consegue, enquanto piloto, observar marcas de freada, marcas dos erros dos adversários. Quinto seria uma posição fantástica para largar nas motos. Olha que coisa, né? Aí quem tá em casa fala assim, mas quinto lugar para largada? Mas são 10 dias de rally, né, meu amigo? Vamos combinar, né? E esse quinto lugar é só para amanhã. A largada da segunda etapa é definida pela classificação de amanhã. Ele está escolhendo a posição de largada hoje. Mas ele pode escolher a posição de largada também, ou aí vai ser aquilo, ganhou em primeiro, larga em primeiro?
no regulamento das motos, o vencedor pode escolher, só o vencedor daí pode escolher a posição de largada no dia seguinte. Segunda semifinal para você ligado no Sport TV ao vivo com as imagens em São Luís do Maranhão. 400 anos de São Luís, 20 anos de Rally dos Sertões, o Sport TV trazendo esse presente para você. Largada mais uma vez. Olha o som dos motores, hein? O Zanol pulou na frente, hein? Felipe Zanol tá aí na tela do Sport TV 2 junto com o Nielsen Bueno. Será que teremos mais uma zebra aí? O Nielsen eliminando o Zanol? Você sabe que eu já acho que nessa altura do campeonato nada mais é zebra, né? Porque são os 4 principais alguém pilotos. Caiu lá, não consigo ver o numeral, mas caiu lá. É o Nielsen caiu, o Zanol vem aí. Ó, tá aí o Zanol. Tá aí o Zanol, numeral número 1. E aí com isso a gente já vê que o Nielsen, depois desse tombo, quer dizer, fez a curva muito aberta ali, Maurício, o que houve? O que você acha? Eu tenho a impressão que ele saiu do trilho, saiu do facão e acabou na farofa, e aí às vezes é difícil de controlar. Então vamos tentar traduzir para quem está em casa. Saiu do facão e a pequena reta antes de chegar. Não, o facão é essa erosão pequena que os pneus patinando vão formando. Ele escapou do facão, foi para a farofa. Vala. Uma valazinha, exatamente. Escapou da vala do facão, foi para a farofa. Olha que bacana esse desenho que você está vendo na sua casa. Rapidamente apareceu ali Felipe Zanol e Nielsen Bueno. Felipe contra o Nielsen, a gente está vendo nesse momento. Passando rapidamente para trocar o traçado. Agora sim troca o seu traçado, Nielsen Bueno, mas vem muito tranquilo já no traçado aberto, que é o segundo, o Felipe Zanol, né? Ele fez traçado fechado, né? É muito grande, é muito grande. Um tombo é sempre importante, né? O piloto ainda leva depois algumas curvas. Nos carros, quando a gente erra uma curva, você leva 2 ou 3 para se recuperar completamente. Imagine uma queda. Vai chegando aí o Felipe Zanol, 2 vezes vice-campeão do Rally dos Sertões, um dos principais, se não o principal piloto do Brasil. Cruzando e também chegando para a final, teremos então a final. Do Caselani contra o Zanol. Você já esperava o Zanol na final, né? O Zanol, eu esperava também. Eu acho que ele é rápido, ele não economiza, é um piloto que gosta também de Super Prime, prólogo, acelera sempre. São Luís, Barreirinhas, Bacabal, Barra do Corda, Carolina, Palmas, Bom Jesus, Alto Parnaíba, Petrolina, Iguaçu e Fortaleza. São as 11 cidades. São as 11 cidades que estarão presentes no Rally dos Sertões. Iguatu é a penúltima cidade, né? E a gente vai acompanhar a final do quadriciclos, né? Dos quadriciclos nesse momento, os quadris. É muito bacana também a gente poder ver os quadris, Maurício, que também são uma categoria à parte, que muita gente tem dificuldade, né, para poder acelerar. Qual é a velocidade que chega no retão? A gente está vendo aí o Tom Rosa e o Marcelo Medeiros. Os quadris são mais potentes do que as motos, os motores são de maior cilindrada. É muito difícil Chega pilotar. até 1000 cilindradas, 900? Não, 1000 cilindradas chegam os UTVs. Os quadris são em torno de 750, por aí. Eles são muito difíceis, porque não é um carro, não é uma moto, pilota-se usando muito o corpo, né, o deslocamento da massa, é muito difícil. A gente está vendo aí os 2 quadros, olha, o 101 é o Tom Rosa e o 102 é o Marcelo Medeiros. Para o pessoal poder visualizar em casa, você que está acompanhando com a gente, esse daí é o Marcelo Medeiros aí com o quadro 102, olha. Tá chegando ali. Essa daí é a final do quadriciclo. Nós temos quadriciclos, nós temos caminhões leves e pesados, nós temos os carros, as motos e os UTVs, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar os veículos leves, que parecem até um quadriciclo, só que são maiores um pouquinho, tem 4 rodas, só que a gente, diferentemente do quadriciclo que a gente tem o piloto apenas, como nas motos, né? Nos UTVs a gente tem o piloto com o navegador. Também vou te perguntar daqui a pouco, para você falar para quem está em casa, Maurício Neves, sobre a função do navegador, que é de extrema importância para um piloto dentro do rally, dentro de qualquer rally, Rally dos Sertões, Rally Dakar, qualquer rally, né? A gente falando de nível nacional ou nível internacional, a função do navegador é importante do mesmo jeito. Olha a chegada mais uma vez aí do Marcelo Medeiros.
Todo mundo faz o mesmo traçado, vale lembrar, né? A gente tá vendo aí, isso foi antes um pouquinho, olha como é que os dois chegaram juntinhos, hein? Também, hein? E que isso, hein? Muito apertada ali a chegada. A gente viu ali a chegada do Marcelo Medeiros e também do Tom Rosa. Enquanto isso, Guto, eu tô vendo aqui alinhado já nada mais, nada menos do que a lenda do Rally Dakar. A gente vai ver agora o UTV. Vamos mostrar o que é o UTV, né? Para o pessoal que está em casa poder saciar aí a curiosidade. Olha só o UTV, que bacana. É o primeiro ano que eles correm no Rally dos Sertões, hein? E detalhe, né? Não tem marcha, né? A gente não tem a troca de câmbio, né? É um sistema de transmissão é variável, de variação contínua. Alguns carros importados têm esse sistema, com uma correia, ele não tem marcha. O piloto só acelera e controla no freio. Eles são rápidos, precisa de navegador. Porém, eles têm algumas dificuldades. A velocidade não é tão alta, eles conseguem fazer no máximo 130 km por hora. Estão aí de maneira experimental nos Sertões, há 20 anos do Rally dos Sertões. Pois é, a gente está vendo aí o Robert Narras e o Silvio de Barros. O Narras, que é excelente piloto de quadriciclo, também é o primeiro ano dele andando de UTV. É mais fácil para UTV. quem pilota quadriciclo pegar o UTV? Olha, eu acho que sim, é mais seguro do que o quadriciclo. O quadriciclo das motos, entre a moto e carro e o UTV, é o mais perigoso. Pelo menos aí eles estão protegidos por uma gaiola, estão amarrados no cinto de segurança, bancos de competição, com certeza é mais seguro. Cinto de 5 pontos também, né? Cinto de 5 pontos sempre. Mesmo eles estando sob a supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo, os UTVs se assemelham muito aos carros. Pois é, inclusive tem o volante mesmo, que o pessoal que está em casa pode achar que é o guidão, né, como é o quadriciclo, mas não é um volante, é um carro em cima da plataforma do quadriciclo, por isso é que ele sempre está homologado dentro da Confederação Brasileira de Motociclismo. Pergunta básica para o pessoal que também quer aprender um pouco sobre isso. Precisa de carteira de motociclista, de motorista? Como é que é aí? Qual é a categoria para dirigir aí? Olha, para pilotar? Para pilotar não é exigido, eu acredito que eles precisem de carteira da Confederação Brasileira de Motociclismo e com certeza eles precisam ter habilitação. Eles vão circular por estradas normais. Olha só quem está alinhando aí. Ó. Silvio de Barros venceu na categoria UTV e agora a gente vai ter a categoria dos carros, hein? Olha só! Você que está com a gente acompanhando, Stefan Peter Hansel, simplesmente 10 vezes campeão do Rally Dakar, na tela do Sport TV nesse momento. E o carro que está contra, né, que vai pegar aí na... É um protótipo nacional, o Sherpa, usa um motor V8 de 5 litros derivado do Mustang, é um foguete. O Stefan Peter Hansel, que é o atual campeão do Rally Dakar, é a primeira incursão dele aqui no Brasil, vai lá, prestes a largar. Vamos acompanhar a largada agora dos carros. É o Super Prime, o Rally dos Sertões, quem vencer define o grid de largada. Romeu pulou na frente, hein? Rapaz, pulou e pulou bem, hein? Pulou bem. Pulou muito bem aí o Romeu Franciose, com o Deco Muniz de navegador, e o Peter Hansel com seu fiel escudeiro, o Jean-Paul Cottret. É muito rápido. O Mini é um carro que usa um motor 6 cilindros BMW, biturbo, quase 90 kg de torque e mais de 300 cavalos. É um carro muito rápido. Falar um pouquinho sobre isso. É legal o pessoal que está em casa poder entender o que é, né? Porque o que acontece aí? O Mini é um carro muito leve, muito mais leve, podendo trazer mais coisas por conta dos compostos que o Mini trouxe. Porque esse carro aí... Esse carro é um carro... 1 milhão de euros, você falou que custa a preparação desse carro. 1 milhão de euros a construção desse carro. Tem o que existe de mais sofisticado em termos de materiais. Kevlar, carbono, titânio. É fantástico, é uma nave espacial. Pois e agora chegando esse protótipo nacional, que eu gostei bastante. A gente vê também que ele fica... É regulamento do Rally, né? Ter os 2 pneus ali atrás, né? Tem que ter os 2 pneus. Os carros têm que andar com 2 steps sempre. Ambos os carros aí devem respeitar um regulamento FIA, tem um peso mínimo, não é assim que eu consigo fazer o carro mais leve que eu posso, não, existe um peso mínimo em função da cilindrada do seu motor. Subindo poeira para você ligado no Sport TV ao vivo, Rally
dos Sertões, 20 anos de Rally dos Sertões. A tocada do Peter Hansen é fantástica, olha, ele ataca, não tá deixando ir agora ele acabou indo na farofa e perdeu muito tempo. Perdeu muito, ele teve algum problema ali. Olha, e ele chegou a tocar nessa grade que fica formada aí pelos organizadores. Também jogou poeira, jogou terra pro lado. Espirrou terra, foi pra farofa, pegou a reta, vai passar e vai conseguir a vitória sensacional. O Romeu ganhou do Peter Hansen. Espetacular a vitória do brasileiro, da dupla brasileira, o Romeu Franciose e o Deco Muniz. Tem que vibrar demais. Foi uma loucura, hein? A arquibancada quase veio abaixo aqui. Tirou o Deca campeão do Rally Dakar da final. Confesso, que coisa, hein? Eu acho que o Stefan teve algum problema aqui na penúltima curva. Ele ficou com medo, ele perdeu o traçado, como eu te explicava antes, saiu do trilho, foi para a farofa. E lembrando o seguinte, tem uma penalização para quem derrubar esse bump. Tocar no bump não é penal, agora derrubar é penalização. Então o Stefan resolveu tirar o pé, voltar para o traçado para não derrubar o bump. Pois é, o bump é essa gradezinha que o pessoal montou, né, com um pedaço de madeira, né, delimitando, e também com a faixa plástica. Que coisa impressionante! O Romeu, a dupla Romeu Franciose e Deco Muniz, rapaz, tiraram o Peter Hansen e o Cotré, hein? Agora vem os irmãos Bortolanza, um protótipo Evoque, um carro sensação aqui no Rally, eleito por todos de forma unânime o mais bonito do Rally. Não posso puxar muita brasa pro meu lado, né? Você puxa minha orelha aí, Gota. Tá bonito, tá bonito. Tá vindo aí agora o Evoque. Dois carros bem diferentes, a Evoque um motor aspirado 4 litros, a Triton um motor 2.0 4 cilindros turbo. E qual é a diferença que faz isso na hora da arrancada, na hora de pisar fundo, dentro de uma reta, de um retão? Vamos falar de curva, vamos falar do retão, que a gente não tem aqui, dentro do Rally. É muito engraçado, eles têm quase a mesma potência final, a Evoque acima dos 300 cavalos, a Triton turbo também. Só que o motor turbo tem mais torque em baixas rotações, então ele aproveita melhor as retomadas. Nas retas, a velocidade final deles talvez vá ser a mesma. São carros diferentes, com pesos muito parecidos. Estou curioso para ver o que acontece aí. Vamos ver, vamos acompanhar a segunda largada que a gente vai ter. Dessa vez os irmãos Bortolanza. Largou bem o Bortolanza. Largada, olha só como é que eles largaram bem. Reação de 0,8 segundos de reação. As fotocélulas de largada medem a reação que o piloto teve, quanto tempo ele levou para mexer o carro. Bortolanza é campeão nisso. Olha, a Mitsubishi deu uma saída de traseira ali na primeira curva, hein? Agora também teve que melhorar na retomada porque deu uma reduzida drástica. Os ganchos são muito apertados para os carros. Os ganchos são essas curvas como são se fossem esses as ferraduras, cotovelos, né? essas ferraduras, exatamente. Para você que está com a gente acompanhando ao vivo as emoções, Rally dos Sertões, Super Prime, que define o grid de largada amanhã bem cedo, quase tocou no bump, quase tocou nessa faixa delimitada aí, o Evoque, que vem vindo aí com os irmãos Bortolanza. Olha só, derrubou agora o bump. E aí, como é que fica? A Confederação Brasileira vai ter um cuidado especial. É muito difícil de visualizar esses bumps. Não teve a intenção dele de cortar caminho. Ele derrubou a fita com a roda virada. Então, assim, existe um bom senso. Ele não teve a intenção de cortar caminho. Mais uma vez a gente lembra que começam em uma linha, um percurso, fazem a volta toda e mudam de linha, mudam de percurso todos os pilotos participantes do Super Prime. Seja em moto, seja em carro, seja em caminhão, seja em UTV e seja em quadriciclo. Vem mais uma vez agora sim no percurso mais aberto. Os irmãos Bortolanza que estão competindo só o Rally dos Sertões. Eles se prepararam o ano todo. Aí ele saiu fora um pouquinho. Saiu ali no bump mais uma vez. O mesmo bump do Peter Hansen. Não sei qual vai ser a posição da confederação. Vamos ver como é que vai chegar. E mesmo assim veio muito bem a Mitsubishi para tentar passar. Passou também por cima do bump. Passa pela quadriculada agora. Levou a melhor a Triton Turbo. Os Bortolanza tiveram 2 acidentes de percurso, derrubaram a fita 2 vezes. Pode ser que tenha aí uma penalização aí para eles.
Vale lembrar que a penalização para amanhã, para largada de amanhã ou para hoje ainda? Como é que fica isso? Não, essa penalização vai comprometer o tempo dele aqui. Se por acaso ele tivesse vencido a dupla Marcos Baumgarten e tomasse a penalização, ele perderia essa vitória provavelmente. Como ele perdeu, talvez nem se aplique a penal. Curtindo um pouquinho, você vendo aí as imagens, olha só que linda realmente a imagem aí do Evoque e também do Bongar. Marcos Baumgarten. Os irmãos Bortolanza estiveram no Evoque e o Bongar com o Kleber Sincero na L200 Triton RS. E agora a gente está vendo Guilherme Spinelli com seu lance. Olha só, o carro, para o pessoal que está em casa, né, pode achar estranho, porque o lance aí nesse caso é só o nome. Isso é um protótipo, né, a bolha, como a gente fala, que é essa carcaça, é absolutamente diferente do carro Lancer, que você vê até na rua, que é um carro sedã, normal. Esse carro aí tem o nome Lancer, mas para aerodinâmica é muito melhor esse tipo de desenho arredondado. Como é que é isso, Maurício Neves? Esse Lancer também é um carro construído pro Rally Dakar, é um carro que tem o máximo de tecnologia e tá brigando aí com o pai do Rally dos Sertões, né? O Marcos Moraes com seu protótipo T-Rex, que voltou a pilotar, né? Deixou a direção da prova, deixou a direção toda, a organização toda pro filho que tem 22 anos, né, o Lucas, e aí tá colocando agora de novo macacão, levando o navegador junto para ele poder pisar fundo no Rally dos Sertões. E tá levando a sério, o Marco tem se dedicado, já venceu algumas provas do Campeonato Brasileiro, era um sonho antigo dele poder disputar o Rally dos Sertões. O Giga, como a dispensa gente comentários, dispensa apresentações, né? Lembrando que os pilotos tiveram como passar por esse percurso a pé. Tiveram 1 hora passando no percurso para dar uma ensaiada, entre aspas, porque não dá para ensaiar a pé, fica mais complicado. Agora, no Rally dos Sertões não tem ensaio, não. Vai todo mundo sabendo a cada quilômetro o que vem pela frente, né? Essa que é a grande sacada, é a graça do Rally dos Sertões. Olha como é que vem passando também agora o Marcos Moraes com o seu protótipo, junto com o Fábio Pedroso de navegador. O Giga tem uma tocada também muito bonita. O Giga vem do Rally de Velocidade, que são os rallies feitos com os carros pequenos, os carros de passeio, com o Lancer realmente de rua. E aí isso dá para ele uma tocada mais show, vamos dizer assim. Ele sabe exatamente o que faz com esse carro. Já tem 2 Dakar com o Lancer, é o segundo Rally dos Sertões com o Lancer. Olha só que linda imagem. Ele faz as curvas pendulando, usa a inércia do carro a seu favor. Também tocou no bump ali, mas não acredito só que vai ter porque você falou, rapaz, olha só. Isso acontece nas melhores famílias. Acontece, não teve intenção. Olha, saiu de traseira, podia ter aproveitado mais a inércia, mas olha só que final emocionante. Vai ser apertada. Olha que final emocionante, como é que vem passando os dois, consegue o Giga Spinelli com o Youssef de navegador, a dupla conseguiu aí com o Lancer. Tá passando aí na tela do Sport TV pra você. Isso é só o começo, também, que carro bonito, né? Carro fantástico, um carro com motor 4 litros aspirado, um câmbio sequencial de 6 marchas, o piloto não precisa tirar o pé do acelerador para trocar de marcha, tem um sistema que chama Power Shift, que corta momentaneamente o motor uma fração de segundos e permite a troca de marcha sem pisar na embreagem e sem tirar o pé do acelerador. É como se fosse então, mal comparando, aquele tipo de troca de marcha para quem tem necessidades especiais, por exemplo, mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Aquele semi-automático. Mais ou menos por aí. É um sistema completamente mecânico, com um auxílio eletrônico na alavanca, tem um sensor que mede a força que o piloto faz na alavanca de câmbio e entende que ele quer trocar de marcha. Nesse momento, corta o motor. Aqui mais uma disputa interessante, Hamburgo Ximenes na BMW X3 e Christian Baumgarten na outra Triton RS. E quando a gente fala do Hamburgo e do Baumgarten, a gente tem que lembrar também dos navegadores, né? O Beco Andreotti que está com o Christian e o Flavinho que está com o Hamburgo. Exatamente, o Hamburgo que vem aí num projeto novo, na equipe X-Ride da Alemanha, a mesma equipe que faz o Mini do Peter Hansel. O Hamburgo já venceu o Rally dos Sertões a bordo de uma Pajero há alguns anos atrás e deve incomodar durante o Rally. Vai pegar a mão desse carro e vai dar muito trabalho. Você está vendo aí, Hamburgo na esquerda e o Christian na direita. Não, o Hamburgo na direita. Não, para quem está vendo em casa. Para quem está vendo em casa. Pra quem tá vendo em casa, tá um na esquerda, tá o Hamburgo. É o carro negro. É o carro preto, exatamente.
que a gente está vendo agora, olha só, você que está em casa está acompanhando, rapidinho, né? Para você poder visualizar um pouco melhor. As curvas muito fechadas. O Hamburgo errou, teve algum problema. Rapaz. Os dois erraram, hein? Os dois erraram. Só que, olha só, o Hamburgo ficou. Parou. O Hamburgo ficou. O Hamburgo parou, provavelmente deixou morrer o motor, apagou, tá tendo que ligar novamente. E agora é só fazer o seu percurso, o seu traçado com tranquilidade aí. O Christian, que é um piloto muito rápido, olha, tocada linda também, controlando o carro na derrapagem, usando a inércia a seu favor. Contornou direitinho ali, ó, não foi nos bumps, tentou ficar mais no interno possível. Você veja que o Christian está fazendo traçado longo e mesmo assim vai passar na frente do Hamburgo na primeira passada. Porque aí o que acontece? Olha só, o Hamburgo até consegue passar, mas muito pouco. Olha a troca nesse momento, você que está vendo em casa, a troca de percurso, a troca de linha, né? Com a curva fechada, agora um faz o percurso aberto e o outro faz o percurso fechado. O Christian vem para o percurso mais curto, pode ver que eles estão andando lado a lado. E o Hamburgo vai ter que fazer a pista longa. Teoricamente, deve dar Christian aí. A gente diz teoricamente que é uma surpresa a cada curva realmente. Vai que chega ali na hora, acontece o mesmo com o Christian que aconteceu com o Hamburgo. Já não vai mais porque a curva já passou, né? Já passou. E o Christian vem andando redondo, a gente fala. Redondo, não está tocando em nada, não errou nenhuma curva. O carro dele é muito rápido. Mais uma coisa interessante, uma BMW 3.0. O Hamburgo se recuperou, hein? Vamos ver como é que vai ser esse fim de prova. Não, mas vai dar Christian, não tem jeito. Tá muito longe. Agora o Hamburgo passou fora mesmo. Passou totalmente fora. O Christian vem comemorando já. Consegue aí a vaga. Essa seria a zebra também pra você? O que você acha? Zebra naquele sentido que a gente falou, porque não tem zebra, que são os principais pilotos do Brasil agora no Super Prime. Não tem zebra. Mas entre esse duelo, você esperava mais em Hamburgo? Olha, com o equipamento que tem, sim. Agora, o rally não é feito só de equipamento. Você veja que o Hamburgo cometeu um erro lá, deixou apagar o motor. O Christian fez uma volta limpa, redonda. Eu te diria assim, o Christian fez a volta mais limpa até agora. Com certeza. Eu acho que nós vamos ter aí... 1,59 o tempo do Christian, tá? Pena que nós não vamos ter Giga e Christian na final, porque um deles vai ter que... Um vai eliminar o outro aí. Mas a gente tem as semifinais já definidas, né? Primeira semifinal já vem agora aí. Olha, o Marcus Baumgarten vem numa evolução muito grande. Eles estão disputando a Mitsubishi Cup, tem andado muito e ele melhorou muito, assim, é nítido o quanto ele evoluiu na pilotagem. Hoje ele foi mais rápido que o irmão Christian, alguns décimos de segundo lá no prólogo, e aqui também está mostrando uma tocada consistente. O Romeo Franciosi é muito rápido também nesse tipo de traçado, ele corre com as gaiolas na terra lá na cidade dele. E aqui vai dar uma disputa interessante. Vale a gente lembrar, a gente viu ali a imagem dentro do cockpit, dentro da cabine, né, do carro. Dentro do carro mesmo, essa categoria é a categoria principal, né, a especial, a categoria dos carros no Rally dos Sertões. São 4.840 quilômetros no Rally dos Sertões, 11 cidades percorridas, passando pelos Lençóis Maranhenses, que vai ser na primeira etapa, 100% de areia nessa primeira etapa. Dizer, uma etapa muito dura para os pilotos. E vale lembrar também que a gente tem o deslocamento, que não conta na cronometragem, e tem o trecho especial, que é o trecho que conta na cronometragem, para efeito de largada, para efeito de pontuação e para efeito final de quem ganha o Rally dos Sertões. O Romeo vem ligeiramente na frente, ele conseguiu achar o melhor traçado ali no miolo. Vamos ver se ele consegue manter esse ritmo e levar mais essa. Mais uma vez a gente lembra que é um protótipo, né? Esse carro do... Sherpa. Exatamente. Motor V8 derivado do Mustang, 5 litros, quase 400 cavalos. Tem aí o Marcos. Marcos Bongar, junto com o Kleber aí de navegador. E o Romeo tá junto com o Deco Muniz. O barulho do motor V8 é sensacional, hein? Também bateu nos bumps lá, mas eu acho que não teve grandes problemas. O Romeo aí vem fazendo uma volta agressiva. A questão é qual a intenção quando bate, né? Quando encosta e derruba o bump, né? Que é essa faixa de marcação que a gente tem, colocada aí pelos organizadores. Ulha, foi ali com a traseira na vala e agora abriu demais.
Abriu demais. Esse trecho tá complicadíssimo. Tem um balão ali que não tá vai fácil. Vai dar Marcos Baumgarten. Por pouco, mas vai dar Marcos Baumgarten. Puxa agora na curva final. Abre ali na reta e consegue a vitória aí. Vai pra final a dupla Marcos Baumgarten e Kleber Sincero. Grandes chances de termos na final os irmãos Baumgarten. Chamamos eles os meninos, os Veda Boys. Os meninos da Veda City. Será, hein? Porque a gente vai ter o Giga Spinelli aí, ó. 4 vezes campeão do Rally dos Sertões, o Giga Spinelli. E quem tá ligando a televisão agora que curte rally, que conhece, que sabe da história, que também curte rallies internacionais, deve estar perguntando, cadê o Peter Hansel? Cadê o Peter Hansel? Rodou, meu amigo. Rodou. Literalmente. Rodou. Tá descansando já. Os carros nacionais botaram para fora nada mais, nada menos do que 2 naves. E é muito legal a gente poder falar sobre isso, porque é um pilotaço o Peter Hansel, né? 10 vezes campeão do Rally Dakar. E olha aí o carro mais uma vez, o lance, a gente está vendo a imagem do público presente. 10 mil pessoas presentes nessa arena construída em São Luís. O Christian e o Giga e os 2 pilotos com seus navegadores. Mas ali de dentro do carro, mais uma vez a gente vê tudo que está ali dentro do carro é igual o Stock Car, tira tudo, né? Tira tudo. Esses carros são tubulares com uma casca de fibra. No caso do carro do Spinelli, inteirinho de carbono também, um carro com a mais alta tecnologia, Guto. Pois é, fibra de carbono. Quem acompanha ciclismo também, pra gente, a título de curiosidade, né? Quem acompanha ciclismo pode lembrar, a fibra de carbono, uma bicicleta de fibra de carbono custa R$30 mil. Imagina um carro de fibra de carbono na sua concepção, na sua bolha, na sua carcaça. E dentro, como é que é a estrutura tubular? Como é que é feito tudo isso? Esse carro precisa respeitar uma norma FIA quanto à sua construção, para a parte de segurança, mas a liberdade é muito grande. Você viu ali que o Christian deu uma bobeada na largada, o Giga abriu um pouquinho. Vamos ver se ele consegue se recuperar aí. Vale muito o arranque do carro também esse momento da largada, né? Porque tá largando ali parado, em cima da terra, não é mole, né? Tá largando parado, a pista é curta, o tempo para se recuperar é pequeno. São dois carros bem diferentes. O Giga agora abusou nos bumps lá. Eu acho que nesse caso aí, não sei se a CBA vai entender que foi sem querer. Olha como é que retomou bem na curva final para pegar e mudar o seu traçado agora o Giga Spinelli. Fantástico, hein? Fantástico. Ele, como eu falei antes, ele tem o domínio desse carro, sabe exatamente o que fazer com esse carro. Vem aí o Christian dá uma saída de traseira também, mas consegue passar para mudar o traçado. Aí a gente está vendo a diferença dos dois, mas muitas vezes quando tem a retomada final, antes da última curva, a gente vê que fica parelho, fica equilibrado. Sabe uma coisa interessante aqui, Guto? Eu tô aqui arrepiado, né? Minha vontade era estar lá dentro. Eles não estão economizando nada, eles estão mandando o sapato. Pé no fundo, né? Pé no fundo, o Giga vem atropelando as coisas, eles querem ganhar. Isso aí é o respeito ao público. Eles poderiam muito bem estar administrando, no entanto, eles estão acelerando para valer. Já tá com a alma do rally já lá em cima, lá no topo, né? Já tá pleno de rally até lá dentro mesmo para poder amanhã já na largada, já tá com esse vai espírito. Ser apertadaço. Olha só o que eu falei, olha o que eu falei. Olha como é que saiu o legado, vai dar sensacional, Christian! Espetacular, saiu o legado na curva no fim. E a gente vai ter os irmãos Baumgarten. Olha que coisa fantástica aí, Maurício Neves. Fantástico. Esses meninos, eles ralaram muito nesses carros. Eles estão há 3 anos desenvolvendo esse carro. Tiveram várias quebras, não desistiram. Estão aqui lutando. Fecharam com chave de ouro, né? Vamos começar o rally com chave de ouro. E ano passado, a gente teve, inclusive, o próprio Giga Spinelli que venceu. Ele não conseguiu uma boa classificação e não veio nem pro Super Prime. Não veio pro Super Prime. Muito bom isso. Eu acho que o Super Prime encerra uma fase muito importante numa equipe de rally. É onde você consegue mostrar ao público aquilo que você foi capaz de construir. Olha só o tempo, 1:54, foi melhor inclusive do que a dupla do Marcos e do Kleber, que ficaram com 1:59, hein, Maurício? Aceleraram muito. Muito. Maurício Neves está aqui com a gente, chefe de equipe, piloto, preparador de carros de rally. Está aqui conosco também, passando um pouquinho para você que está em casa, que está acompanhando, que está aprendendo. É o Rally dos Sertões. Vamos dar uma olhada na categoria dos caminhões pesados, que a gente teve mais cedo.
os caminhões pesados. E eu, particularmente, me apaixonei pelos caminhões pesados. Achei o máximo. Eles são monstros, né? Exatamente, né? A gente vê dentro do peso, dentro do tamanho, da tonelada do caminhão, a sutileza dos pilotos. A gente está vendo nesse momento o Guido Salvini. E o Edu Pian. Exatamente, o Edu Pian. Agora, olha só, o que eu estou dizendo, dentro desse peso todo, né, dessa carga toda, o Ulisses Marinzec. O Ulisses Marinzec que estava ali, o Maurício. É. E essa sutileza do piloto, como ele tem que saber o momento certo. Muito difícil de pilotar, viu? O Guido é muito agressivo. Eu já tive a oportunidade o desprazer de quebrar na trilha e o Guido passar por mim é quando uma pegava coisa esse gancho, assustador. esse cotovelo aí, ficava complicado, hein, Maurício? Ó. Ficava complicado. Agora, dentro do caminhão pesado, a gente tem até 3 participantes. É diferente dos carros, são 2. Eles podem levar um mecânico. Normalmente eles levam um mecânico. Você imagina trocar um pneu de um caminhão desse, né? Olha, então, é verdade. toda ajuda é bem-vinda. Não é mole mesmo. Então não. eles levam normalmente um mecânico, é o terceiro ocupante, vai no meio. Acaba ajudando a navegar também, mas tem uma função muito mais de manutenção e apoio durante a prova. E fica muito difícil sair de traseira, porque a redução pro caminhão é drástica, né? Então ele perde muito torque, muita velocidade no momento que pega a cabeça da curva ali, né? Essa pista é muito travada para os caminhões. Eles precisariam de uma pista muito mais larga. Vocês vão ver as imagens depois, durante o rally, o que o Guido faz com esse caminhão é impressionante. Qual a velocidade que chega dentro do Rally dos Sertões o caminhão? O caminhão é limitado em 150 km por hora. É a única categoria que tem limite de velocidade aqui no Rally. Passou disso, começa a tremer tudo. Não, o piloto passou de 150, ele recebe uma punição. Então ele tem que controlar a velocidade realmente. É a questão do forfait? Não, por aí não? O forfait é quando você não completa uma especial, um trecho cronometrado, dentro do tempo normal, ou se você recebeu ajuda externa. Então você recebe um forfait. Forfait é um tipo de punição, né? Para você que está em casa poder acompanhar com a gente. Chegou a hora da final das motos. Caselani versus Zanol. Olha, para você que está em casa, Caselani tá de amarelo e o Zanol de vermelho. Felipe Zanol, 2 vezes vice-campeão do Rally dos Sertões. Um dos principais pilotos do Brasil, o Felipe Zanol, que vai acelerar aí com a gente. E o Caselani, o Gregório Caselani, que tá chegando não como zebra, hein? Vem com personalidade. Olha o som dos motores aí. Já largou na frente do Zanol, mas o Zanol se recuperou já é mais rápido do que o Caselani. É claro que a gente vê que a pista fica um pouco melhor para os pilotos das motos, né? Agora, depois que os carros já fizeram uma série de traçados aí, deu uma complicada para os pilotos, porque haja valão, hein? Haja valão. As motos estragam muito menos do que os carros, né? Os carros, você vê aqui, eles acabaram com a pista. Para as motos, nesse momento, eles têm que encontrar aí, mas não tem teste não, né? O cara está encontrando... Mais uma vez a gente lembra que é uma prova contra-relógio. O que é isso? Quem faz o melhor tempo ganha. E geralmente quem chega em primeiro fez o melhor tempo, né? Isso, naturalmente, a gente vê o pessoal passando pela quadriculada e já imagina que o vencedor de fato vai ser aquele piloto. Eles trocam o traçado, né? Vão passar mais uma vez. Felipe Zanol apareceu rapidinho, agora passando ali na reta principal. Essa pequena reta principal para mudança de linha, passou rápido ali o Caselani. Você acompanhando ao vivo as emoções do Super Prime, que define a largada do Rally dos Sertões pela primeira vez na televisão. O Sport TV transmitindo, trazendo esse presentaço em 20 anos de Rally dos Sertões. Isso aqui é o que tem de melhor, hein, Guto? É a nata, né? É a nata. É realmente um presente do Sport TV, tá? Olha só o que eu tô falando com relação ao valão. A gente acabou de ver que o Caselani teve dificuldade. O Felipe Zanol na curva anterior meteu a moto, metade dela no valão. E foi embora. Olha só como é que vai ser nessa final, como é que a gente vai ter. Deu uma olhada agora pro lado, o Felipe Zanol passa pela quadriculada e consegue vencer. Felipe Zanol mais uma vez vai escolher a posição. E será que pega um 5º lugar, hein? Olha, vamos ver. Tiramos essa dúvida amanhã. Perguntei isso pra você, né? Vamos ver se ele mantém. Eu acho que ele vai optar em largar mais para trás. Eu acho que pros irmãos Bolgar tem uma final histórica aqui. Bem, Correia tá chegando para cumprimentar e também
para conversar com o vencedor aí, o Felipe Zanol. Pergunta a ele, bem correr, qual é a posição, se ele já vai avisar para todo mundo, qual é a posição que ele vai ficar, que ele vai largar amanhã. Felipe, já sabe qual que é a posição que você vai largar? Já tinha essa estratégia em mente ou não? Tranquilo. Já sabe qual que é a posição que você vai largar? Já tinha estratégia se você vencesse qual posição? Já. Optei pelo quarto lugar. Consegui a vitória, acho que a prioridade é minha, vamos largar em quarto amanhã e tentar buscar o primeiro lugar. Não, missão cumprida. Você tem 2 vice-campeonatos do Rally dos Sertões. Esse é o seu ano dos Sertões? Chega de bater na trave, né? A ideia esse ano é fazer gol. Vamos tentar aí trabalhar duro aí esses 10 dias, 5.000 quilômetros e em busca da vitória, com certeza. Obrigado, Zanol, com você, Guto. Ô Maurício, olha só, você falou 5º lugar, me dá 6 números que eu acerto uma quina. Cena não dá pra fazer, mas uma quina dá porque passou raspando, né? Passou raspando, hein? 4º lugar, ele optou por largar um pouquinho mais atrás, vai ter uma marcação, vai ter uma confirmação. Vai ter um desenho na frente dele, né? Vai ter pontos de freada, se por acaso tiver algum ponto perigoso que alguém errou, ele já não erra. E qual é o momento para ele passar, para ele ultrapassar quem tá aí supostamente na sua frente, pegar esse primeiro lugar para vencer a prova? Qual é o momento da prova? Qual é o momento do rally? Para ele vencer amanhã, ele não precisa nem ultrapassar. Para ele amanhã basta chegar no cara da frente, no piloto da frente, que é o suficiente para ele. Olha só, final histórica nos carros. Eu acho que a consagração para os irmãos Baumgarten. As duas Triton RS Turbo vão disputar a final. Desbancaram os Mini, a BMW e o Lancer. Que coisa, hein? Olha só. Esse carro tá bem preparado com essa Triton, hein? Porque os dois juntinhos aí pra largada. Christian largou ligeiramente na frente do Marcos. Normalmente o Christian é mais rápido, mas como eu falei antes, o Marcos evoluiu muito e tem dado trabalho, inclusive por mão. Os dois fazendo a curva. Esse ponto é muito complicado. Muito complicado. Vários já erraram ali. Cotovelão ali, meu amigo, que não é mole. Tá fechadíssimo, né? E aí o que acontece? Como eles têm que dar uma retomada maior, muitas vezes eles dão uma saída de traseira na curva seguinte, né, Maurício? É como eu te dizia, você errando uma curva, você leva outras 2 ou 3 curvas para se achar. O piloto de carro usa muito a inércia do carro a seu favor. No momento em que você perde o ponto de uma curva, você vai perder o ponto da curva seguinte, inevitavelmente. Passando aí a Triton 206, que é a do Christian. O Christian Baumgarten chegou pilotando e agora vai aparecer o Marcos para trocar de linha. Lembrando sempre que sempre a gente tem o piloto e o navegador, né? Então quando a gente fala Christian Baumgarten, a gente fala Christian e Beco Andreotti. Quando a gente fala Marcos, a gente fala Marcos Baumgarten e Kleber. Kleber tá aí como navegador. Qual é a função do navegador? Rapidinho, antes da chegada. O navegador é o nosso anjo da guarda. Não fazemos nada sem eles. Eles têm todas as informações do roadbook, todas as informações de GPS e nos orientam aos perigos, às curecas e às mudanças de direção. Olha, pode parecer que os dois estão bem separados, bem distantes, mas os carros estão juntinhos. A gente vai ver isso nas últimas curvas. Olha só como é que vai acontecendo a chegada, a aproximação das duas Tritons. Elas estão na final. A gente vai acompanhar exatamente nesse momento como é que vai chegar o carro de número 204, o Marcos Baumgarten. Vai ganhar o Marcos Baumgarten, passando pela quadriculada, e agora ele vai escolher o lugar que ele quer ficar. De forma espetacular o fim da prova. Espetacular. Parabéns, parabéns a Dunas, parabéns a esses pilotos. Eu tô aqui arrepiado, minha vontade era estar lá acelerando. Ano que vem, né? Eles vão fazer a festa agora, né? Com direito, né? Tem todo direito. Vão vibrar, vão comemorar. E olha que moral do Ben Correia, hein? Que fica esperando o pessoal meter a marcha ré para conversar com o Ben Correia, rapaz. Ao contrário das motos, eu acho que aqui ele vai escolher largar em primeiro, tá? Pois é, eu vou conversar sobre isso com vocês já já. Eu quero saber, a gente já tá vendo aí que a dupla, olha os irmãos, que bacana a imagem, se a gente puder ver a imagem 1,52, o tempo do Marcos, olha os irmãos, os dois pilotos, cada um num carro, saindo para poder comemorar, comemoração também com os navegadores. Isso é uma vitória da equipe, com certeza, os 4 integrantes dessa equipe, que foram os 2 carros, o Marcos com 1,52, mais uma vez a gente lembra o tempo, subindo aí no teto da Triton para poder comemorar com o público. Imagem espetacular, hein?
Marcos, vambora, tira o capacete. Reverenciando o público, o Guto aqui, o Marcos. Marcos, vem falar com a gente rapidinho. Sangue nos olhos. Parabéns, Marcos. Valeu. Como é que é disputar essa final com o irmão e com esse público? É que assim, é uma emoção muito grande estar aqui. Foda perder de qualquer um, só não posso perder do meu irmão, o resto posso perder. Mas valeu. Como é que você vem pro Rally, então? Qual a posição que você vai escolher? Bom, é isso, segredo de Estado, vamos falar depois, após o briefing, mas acho que vai ser dobradinha, primeiro e segundo lugar aí. Vambora! Sertões é nosso! Cristian, como é que foi disputar aqui? É um prazer, disputar em equipe é fantástico. Perder para um item da equipe é melhor ainda. Foi fantástico, hoje foi demais. Tem palavras. E com esse público, o que vocês sentem aí da emoção do público ali? Pô, se não tiver público não tem graça, né? Tem que ter galera aí, faz parte do show, os Sertões faz show. A gente também quer fazer história dos Sertões, não estamos aqui para contar história, vamos fazer história. Isso aí. Me fala como é que vai ser os Sertões para vocês, qual é o planejamento e o percurso, que agora esse ano vai ter muita areia, vai ter muito trecho para vocês explorarem e tentarem não derrapar. 20 anos de rally, tá de parabéns mais uma vez à organização. E aqui o nosso negócio é acelerar e vamos acelerar até o fim, não vamos dar moleza para ninguém. Teve algum trecho ali que você disse, não, eu vou passar? Não sei, a gente tem que acelerar. Aqui acho que o Marcos mereceu. Ele fez uma prova melhor que a minha, mas tá bom, segundo lugar, tá bom, tá bem merecido. E o que vale mais é a equipe. Isso aí. Aí, Guto, fecha esse irmão Baumgart aqui no Prime do Rally dos Sertões. Bem Correia, qual é a posição que ele vai largar? Pergunta ele rapidinho aí. Cristian, qual a posição que você vai largar? Você já sabe também, não? Vou pensar ainda, vou pensar. Eles preferem fazer segredo, então, os dois ainda, hein? Pois é, tô fazendo segredo, Maurício Neves. Olha aí. Ao contrário das motos, Guto, eu escolheria largar em primeiro nos carros. É a melhor posição para largar. Os carros têm um problema que a gente alcança as últimas motos, alcança o último TV. Então você sabendo que você é o primeiro carro, o menor sinal de poeira é tranquilidade. É uma moto ou é um quadro. Qual é a diferença para quem tá no carro? Pega no Rally dos Sertões, né, dentro desses quase 5 mil quilômetros, ele pega o pessoal que tá com a moto, pega o pessoal que tá com o quadro, pega o pessoal que tá com o TV, e o caminhão também tá ali no meio do caminho. Como é que é isso? É complicado. Os carros fazem muita poeira, mas nós temos um sistema de rádio e um sistema de sentinela eletrônico que você pede ultrapassagem. Só que esse pedido de ultrapassagem é feito muito próximo. Às vezes você não chega a 200 metros de distância do carro da frente. A moto faz um pouco menos de pó. Então enquanto estava pilotando, sempre preferi largar na frente, porque você tem um navegador te orientando. É diferente da moto, que ele precisa navegar, pilotar e não está sempre muito atento à navegação. No carro, o navegador faz essa função e o melhor lugar para largar é sempre na frente. Muito bem, são 4.840 quilômetros, né? Quase 5 mil quilômetros, dentro de deslocamentos que não contam na cronometragem, trechos especiais que são os que contam na cronometragem, 11 cidades, algumas cidades dormitórios, né? Como a gente costuma dizer, que é onde o piloto para. A gente vai ter 2 maratonas, que são etapas onde os pilotos não podem usar qualquer tipo de recurso mecânico, caso o carro tenha algum problema. Isso é uma coisa muito séria, pode complicar a vida do piloto no rally. Esse é o clima, esse é o Rally dos Sertões, são 10 dias direto, 20 anos de rally. Teve aqui comigo o Maurício Neves. Maurício, que legal ter a tua presença aqui. Muito obrigado. Bacana, obrigado pela sua presença e que você esteja no ano que vem pilotando, já que é o que você quer, né? Se Deus quiser, parabéns a Dunas por esse evento, parabéns aos 20 anos do Rally dos Sertões. Lembrando que o Sport TV vai transmitir os boletins, né, diários sobre o Rally dos Sertões. O Bem Correia vai trazer para você que está em casa o que está acontecendo dia a dia nessas 10 etapas, nesses 10 dias do Rally dos Sertões. Por hoje é só, eu fico por aqui, agradeço a presença do Bem Correia e também do Maurício Neves, trabalho de toda a nossa equipe, é claro, a sua presença, audiência e torcida. Forte abraço, até a próxima, valeu! Sport TV é o canal campeão!